Fala galera, professor Davi Souza na área trazendo mais um vídeo para você. Nesse vídeo nós iremos responder, tá certo? A gente vai resolver algumas questões em relação ao processo de reprodução sexual e assexual. Lembrando que o processo sexual existe o processo de fecundação e a troca de gametas, né, a variabilidade genética, enquanto que o processo de reprodução assexual não ocorre fecundação, não ocorre o processo de troca de gametas e também de variabilidade genética. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente eu quero que você preste atenção da forma que eu vou responder essa questão, para que você possa aplicar assim as demais questões que você possa enfrentar com o decorrer do sistema educacional, tá certo? A reprodução sexuada está relacionada com processos que envolvem a troca e a mistura de material genético entre os indivíduos de uma mesma espécie. Os indivíduos que surgem por reprodução sexuada assemelham-se aos pais, mas não são idênticos a ele. O papel desse tipo de reprodução sexuada, na evolução e diversidade das espécies dentre outros fatores, é muito importante que você entenda o seguinte. Quando a gente fala de reprodução sexual, a gente tem variabilidade genética. Por quê? Porque seres diferentes vão se envolver no processo de reprodução, formando mais seres diferentes. Então, quanto mais seres diferentes, mais variabilidade genética nós encontramos, mais variações de genes nós encontramos. Então, vamos buscar a resposta agora nas alternativas. A alternativa A diz: garantir o aumento da variabilidade genética da espécie. Verdadeiro. Por quê? Porque a reprodução sexuada ela tem essa capacidade, ela tem esse fim. Ela tem esse fim não, ela tem essa capacidade, ela desenvolve essa habilidade, que é o aumento da variabilidade genética da espécie. Por que a alternativa B está errada? Garantir a diminuição da variabilidade genética, falso. O que diminui a variabilidade genética é a reprodução assexuada, que não existe a troca de gametas. Quando a gente vem para a alternativa C, garantir a transmissão das mesmas características genéticas. Garantir a transmissão das mesmas características genéticas. Quando a gente fala de transmitir das mesmas características, a gente fala de reprodução assexuada. O progenitor vai ser igual ao seu descendente, ao seu filho ali, tá certo? A célula A vai ser igual à célula B. No caso das bactérias é exemplo, tá certo? Inibir a transmissão de características genéticas, isso também é referente à reprodução sexual ou reprodução assexuada, tá certo? Quando a gente fala de inibir a transmissão de características genéticas, na reprodução sexuada vai acontecer a transmissão dessas características genéticas, tá certo? Por isso a gente fala que é hereditário, tá certo? Que é uma reprodução sexuada. Questão 3. No fenômeno da partenogênese, pessoal, o que é a partenogênese? A gente teve como exemplo as abelhas, a salamandra e alguns lagartos. É o processo de autofecundação realizado pelas fêmeas, onde vai ser formado o zangão. Por que é um processo assexual? Porque só existe a participação de um gameta e também não existe a troca de material genético. Então é uma reprodução assexual. Não precisa de um parceiro para que ela aconteça. Observa-se um caso atípico de reprodução sexuada, em que o indivíduo tem gameta feminino que se desenvolve sem ser fecundado. Verdadeiro. Alternativa A. B. É fêmea e produz vários descendentes através de uma só célula ovo. Falso, porque não vai produzir vários, então tá falsa, então tá errado. Alternativa A. Tem gameta feminino que se desenvolve sem o processo de fecundação. Não existe o processo de fecundação aqui, porque quando a gente fala de fecundação, a gente fala de seres diferentes, tá certo? Quando eu falo de autofecundação, é que o próprio indivíduo já produziu, vai conseguir produzir o seu próximo indivíduo, através do seu próprio óvulo. Quando a gente fala de fecundação propriamente dita, existe o macho e existe a fêmea. Então o macho vai fecundar a fêmea, tá certo? Então, por isso a gente fala de fecundação. No caso da partenogênese, existe uma autofecundação. O que é a autofecundação? É a fêmea que, através do seu próprio óvulo, vai produzir outro indivíduo. É originado normalmente a partir da união de gametas pertencentes a espécies diferentes. Falso. Primeiro que espécies diferentes não trocam gametas. E não tem como acontecer isso. Alternativa D é jovem e apresenta maturidade sexual. Falso também. E nenhuma das alternativas acima, falso também. Questão 4 diz:
A reprodução sexuada, além de envolver a variabilidade genética, a variabilidade gerada pela meiose, requer quase sempre a participação de dois indivíduos através da reprodução sexuada, tá certo? Alternativa A, ocorrência da união entre gametas masculinos e femininos. Quando a gente fala de reprodução sexuada, existe dois parceiros, masculino e feminino, onde vão trocar gametas, e ao trocar gametas eles vão iniciar o processo de fecundação e a formação de um novo indivíduo. B, ocorrência da divisão do próprio corpo de um indivíduo. Falso. Isso aqui é uma reprodução assexuada, tá certo? Reprodução assexuada, divisão do próprio corpo do indivíduo. Isso é uma cisparidade, uma bipartição. C, ocorrência da união de células do mesmo indivíduo. Ocorrência da união de células do mesmo indivíduo. Falso, não tem como isso acontecer, tá certo? E D, ocorrência da divisão de uma única célula do indivíduo. Falso também. A reprodução sexual não é só não é a divisão de uma única célula, não. Tá certo? E essas são as questões que a gente tinha para resolver. Espero poder ter te ajudado nessa fase em relação a você estudar e assim se tornar um cidadão melhor. Realize seus sonhos, lute por seus objetivos e você é capaz de alcançar. Tudo bem? Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixa seu like e até a próxima. Valeu!